Caxias levanta cedo. Todos os dias, mais de 300 mil pessoas se movimentam em muitas direções, em direção aos seus trabalhos, aos seus locais de estudo, no autocuidado, no cuidado com os outros. São esses milhares de trabalhadores e trabalhadoras que geram o valor, que fazem tudo funcionar, fazem a cidade e a região crescer, fazem a vida acontecer. Caxias tem história, é a cidade da superação e do trabalho. É marcada pela coragem desses lutadores e lutadoras do dia a dia. E não tem como contar essa história sem falar dos comerciários e das comerciárias e da sua entidade de classe que completa 90 anos de lutas e conquistas. Alguém já disse que a história não segue uma linha reta e que o movimento de tudo na vida se dá através da luta de classes por justiça social. E os comerciários e comerciárias lutam pelos seus direitos desde antes da abolição no Brasil. Em 1932, essa luta conquistou a jornada de 8 horas diárias e repouso remunerado aos domingos. Uma conquista da categoria comerciária que foi estendida a todas as outras categorias profissionais no Brasil. Foi nesse mesmo ano de 1932, no dia 11 de maio, que 21 trabalhadores do comércio de Caxias criaram a Associação dos Empregados no Comércio. Nascia o Sindicomerciários de Caxias e região. Em 1943, uma grande conquista do movimento sindical. Foi promulgada a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. O movimento sindical cresceu, ganhou consciência e cada vez mais força. Mas, em 1964, veio o golpe militar. O regime acabou com a democracia e pôs os sindicatos sob intervenção. Cassou suas diretorias e prendeu. Torturou e assassinou líderes sindicais, estudantes, professores, políticos de esquerda e democratas. Não houve outro caminho senão o da resistência. Nessa luta, muitos deram a própria vida pela volta da democracia no país. Os trabalhadores organizados foram retomando sua força e no final dos anos de 1970, a luta pelo fim da ditadura e contra a carestia ganhou enorme impulso no Brasil. Começava a nascer o novo sindicalismo. Em 1983, uma frente de oposição vence a eleição e o Sindicomerciários Caxias volta para o controle dos trabalhadores e passa a ter uma nova direção, classista e combativa. Os comerciários e comerciárias de Caxias participam com entusiasmo das lutas desse período. As diretas já, luta pela Constituinte, pelo sábado inglês e descanso aos domingos e feriados, por investimento público em saúde de qualidade, reforma agrária e soberania nacional. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. A Constituição de 1988 enterrou o período autoritário e consagrou os direitos da CLT, com o avanço da redução da jornada de trabalho de 48 horas para 44 horas semanais. Mas vieram os anos de 1990. Com a queda do muro, o mundo e o Brasil mergulham de cabeça no neoliberalismo, um capitalismo mais selvagem que prega a privatização desenfreada e a desregulamentação de tudo. Foi um período de arroxo salarial, desemprego, aumento da miséria e das desigualdades. O movimento sindical seguiu na resistência. Essa luta toda levou à eleição de Lula em 2001. Foi uma vitória dos trabalhadores e do povo contra o neoliberalismo. O Brasil venceu a fome. O filho do pobre teve acesso à universidade. A luz chegou no campo. O trabalhador teve acesso à moradia e mais qualidade de vida. O país atingiu o pleno emprego. E a luta dos Sindicomerciários Caxias seguiu ainda mais forte. Além das campanhas salariais integradas com a FECOSUL e a CTB, que garantiram avanços em direitos e salários, houve as lutas conjuntas com os demais trabalhadores, como a defesa do piso regional e o movimento contra a Emenda 3, que ameaçava retirar direitos em 2007. Caxias fez uma das maiores manifestações do Brasil. Enquanto uma mulher assumia a presidência no país, cresceu a luta por saúde no trabalho, pelo trabalho digno, pela qualificação profissional e educação,
pelos direitos das mulheres e pela igualdade. Mas em um mundo em crise do capitalismo, em 2013, grandes manifestações sacodem o Brasil. Milhares saem às ruas, inicialmente contra o aumento de passagens, e em seguida incorporam-se diversas pautas. Esse movimento passa a ser disputado pela grande mídia e por novos grupos de direita e fascistas. Em 2016 veio o golpe, e com ele o maior ataque à CLT em 80 anos, com a retirada de mais de 100 direitos e o enfraquecimento dos sindicatos. Pelo meu neto Pedro, pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus filhos, com a proteção de Deus e respeito à minha família. Em seguida, foi aprovado o teto de gastos, que congelou os investimentos públicos em educação, saúde e segurança por 20 anos. E ainda a entrega do pré-sal às empresas estrangeiras. A Operação Lava Jato, que deveria combater a corrupção, assume um papel político. Era o que a extrema-direita precisava. Com base em fake news e promessas vazias, aquele que a gente não fala o nome venceu em 2018. E o Brasil entrou num período de crises, destruição do patrimônio nacional, do meio ambiente e uma reforma da Previdência desumana. O Brasil de hoje vive uma de suas piores crises, que foi ainda agravada com a pandemia, na qual perdemos mais de 660 mil vidas. São 12 milhões de desempregados, mais de 19 milhões passando fome, e a projeção de que o governo acabe 2022 com mais da metade dos brasileiros vivendo na pobreza. É contra tudo isso, contra a volta da inflação e a falta de perspectivas de futuro que os sindicomerciários, nos seus 90 anos, ao lado da CTB e do povo, segue firme na sua luta e não perde a esperança. Porque, como vimos na história, defender a categoria comerciária significa lutar ao lado de todos os trabalhadores e trabalhadoras por uma sociedade mais justa, com desenvolvimento, emprego, trabalho digno, melhores condições de vida e igualdade. Hoje, o Sindicomerciários Caxias é uma entidade reconhecida no estado e no país. Faz parte do dia a dia de Caxias e região. Faz parte da vida de milhares e milhares de trabalhadores e trabalhadoras. Dispõe de uma grande estrutura de atendimento e integração que é motivo de orgulho e tem sido uma força de resistência ao lado da categoria. Protagonista nas principais lutas dos trabalhadores e trabalhadoras. É um sindicato classista que soube se renovar com equilíbrio entre experiência e novas lideranças. Nossa trajetória nesses 90 anos sempre foi essa: valorizar quem trabalha e gera riqueza. Nossa visão de futuro é por um país com mais igualdade, para que todos vivam bem e tenham acesso ao fruto do trabalho. Mas para conquistar isso, temos ainda muita luta pela frente. Temos que estar cada vez mais unidos. Obrigado, comerciário e comerciária, por nossas lutas e conquistas. É a nossa união que transforma o mundo.